Se as coisas continuarem se encaminhando conforme a gente está vendo lá nos Estados Unidos, essa empresa pode apresentar um crescimento bem interessante. Sendo os Estados Unidos o nosso maior cliente quando o assunto é armamento, a gente tem a empresa Taurus Armas TASA 4 como uma das principais empresas para ficar de olho nessa transição presidencial, possivelmente entre Biden para Trump. Com Donald Trump ganhando as eleições norte-americanas, pessoal, a gente tem uma possibilidade gigantesca de ver Taurus Armas evoluindo tanto nas suas vendas quanto no seu valor patrimonial, quanto na sua cotação de mercado. Entenda que investir numa empresa que é uma empresa de armas não necessariamente faz de você um incentivador da violência, não. O ponto de suporte em Taurus, nessa faixa de 10,60, 10,70, ele deveria ser tolerado por investidores sérios no mês passado. E com certeza os investidores sérios compraram um PVP em Taurus de 1,39. 1,39 nos traduz o fato de que ela está um pouco acima do seu valor patrimonial, tá? O que a galera geralmente mais quer saber? Lipe, qual que é o preço que eu posso pagar em TASA 4 para ter um bom dividend yield e também ter uma boa valorização? A primeira faixa de preço interessante para as próximas semanas. Se as coisas continuarem se encaminhando conforme a gente está vendo lá nos Estados Unidos, essa empresa pode apresentar um crescimento bem interessante, tá? O que acontece, galera? Cenário norte-americano. A gente tem Biden e Trump na corrida presidencial. Entre Biden e Trump, a gente teve um primeiro debate presidencial onde Biden acabou até passando uma certa vergonha, segundo notícias de diversos portais de política, de economia. Por quê? Porque no debate ali, Trump acabou se destacando e Biden acabou errando alguns dados, isso comprometeu um pouco, alguns questionaram até a idade do atual presidente norte-americano. E por que eu estou falando de economia norte-americana? Porque essa empresa que eu vou falar aqui como oportunidade, ela está diretamente relacionada a essa dança das cadeiras na presidência dos Estados Unidos. Tá, Lipe, mas como assim? Bom, tudo está caminhando para uma possível vitória de Donald Trump nessas eleições de 2024 lá nos Estados Unidos, certo? Então, sendo os Estados Unidos o nosso maior comprador de armas, sendo os Estados Unidos o nosso maior cliente quando o assunto é armamento, a gente tem a empresa Taurus Armas TASA 4 como uma das principais empresas para ficar de olho nessa transição presidencial, possivelmente entre Biden para Trump, porque a gente tem exatamente um nicho que estava esquecido, não incentivado aqui no Brasil, mas apesar disso, a Taurus, ela está evoluindo. A CBC, a nova controladora da Taurus, fez a empresa caminhar
sob um outro ritmo, fez a empresa evoluir, tanto no aspecto operacional, quanto logístico, quanto de marca, quanto de imagem. Então hoje, a gente passou por um período aqui no Brasil de desvalorização de Tasa 4, Taurus Armas. Se você abrir o gráfico aí na sua casa de Tasa 4, de Taurus, você vai ver que a gente está numa tendência de baixa, um canal de baixa num longo tempo, que são topos e fundos descendentes ao longo desse tempo. E aí, o que acontece? Você tem uma empresa boa, prestem bem atenção, vocês têm uma empresa boa que está num cenário atual não incentivado, mas que mantém seus fundamentos. E aí agora a gente tem a possibilidade de Donald Trump, que é um grande incentivador desse nicho, podendo ganhar as eleições nos Estados Unidos nesse ano. E aí, o que era um canal de baixa em Taurus pode reverter e se tornar uma nova tendência, mas dessa vez uma tendência de alta em Taurus Armas. Basicamente, resumindo a história aqui, com Donald Trump ganhando as eleições norte-americanas, pessoal, a gente tem uma possibilidade gigantesca de ver Taurus Armas evoluindo, tanto nas suas vendas, quanto no seu valor patrimonial, quanto na sua cotação de mercado. E aí alguns amigos vão falar assim, tá bom, Lipe, mas tem o seguinte, eu não invisto em armas, em empresas de armas, não gosto dessa história, acho que não é meu perfil, não gosto desse nicho. Meu amigo, minha amiga que está assistindo esse vídeo, no mercado, você tem o direito de ter a sua opinião, o seu viés, mas no mercado não existe amor às empresas. Entenda isso. Se você olha para uma empresa da sua carteira e fala assim, eu amo essa empresa, eu jamais vou vender essa empresa na minha vida, aconteça o que acontecer, algo está errado. Porque você não pode botar o amor a uma empresa acima da sua racionalidade. Então entenda que investir numa empresa que é uma empresa de armas não necessariamente faz de você um incentivador da violência. Não! É um entendimento errôneo. Uma empresa de armas é uma empresa de defesa e não de violência. As armas foram feitas para a defesa e não para a violência. Então, tente desconstruir da sua cabeça aquele conceito de que se você ama uma empresa, você nunca vai vendê-la. Não. Você não pode amar uma empresa acima da sua racionalidade, acima dos seus fundamentos e da sua estratégia de mercado. Então vamos com calma, porque eu quero te falar algumas coisas sobre Tasa 4, alguns aspectos fundamentalistas, para a gente analisar com calma, com seriedade, com racionalidade, se vale a pena, se não vale a pena, e depois eu vou falar de preço e de pontos interessantes de aporte para a Tasa 4. Alguns amigos vão se lembrar que eu falei aqui alguns dias atrás, numa outra live, o seguinte, quando a Tasa 4, que é a Taurus Armas, atingiu ali a faixa de 10,70, 10,80, eu falei assim, é compra! Eu falei assim, é compra! E olha só o que aconteceu. Ela atingiu o valor ali
Deixa eu botar aqui certinho para a gente não falar besteira. Abrir o preço aqui, o gráfico para a gente falar com propriedade. Eu falei alguns dias atrás aqui, galera. Quando o TASA 4 atingiu 10,70, 10,80, eu falei, é ponto de suporte, ponto de defesa de institucionais, ponto de compra fortíssimo de grandes players do mercado. Mas aí, olha o que aconteceu. Olha o que aconteceu. Eu vou dar um dado aqui para vocês, depois vocês confiram aí no gráfico, tá? Depois eu vou mostrar também para vocês ao vivo aqui. Na semana do dia 2 de janeiro de 2023, TASA 4 ela havia atingido um fundo importante, na casa de R$10,74. R$10,74. Beleza? Estão comigo até aí? Bom, aí galera, TASA 4 ao longo do ano de 2023 se valorizou, chegando até o preço de R$16,66. Estão acompanhando comigo? Olhem só. Depois dessa euforia toda, com valor em R$16,66, o ativo começou a degringolar, começou a descer no mercado. E nesse ano de 2024, mais precisamente, ali no mês passado, na semana do dia 10 de junho, a gente atingiu uma mínima de R$10,54. Acho que alguns amigos já vão deduzir o que aconteceu, né? O investidor lá de trás viu TASA 4 perder a faixa de 10,74, atingindo 10,56, o que ele fez? Tô fora. Não acredito mais na empresa. Perdeu a mínima de janeiro do ano passado, tô fora. Tô vazando. E olha o que aconteceu. Na semana do dia 10 de junho, atingiu essa mínima de 10,54. Na semana do dia 17, ela fechou a 10,93. Final de junho, fechou a 11,47. E agora, galera, Taurus fechou essa semana por R$12,42. Vocês têm que entender, galera, e essa é uma dica que eu dou a vários amigos que convivem comigo no trabalho, que não necessariamente uma perda de suporte do passado ela vai ser verdadeira em todas as hipóteses. E eu gostaria que os amigos anotassem o que eu vou falar agora, porque pode ser um fator decisivo para vocês. Prestem bem atenção. Quando você tem um ponto de suporte no mercado, como aconteceu em Taurus, que era de 10,74, e a gente perdeu ele. A gente perdeu ele na semana do dia 10 de junho de 2024, atingindo 10,54. Para vocês validarem uma perda de suporte, observem se aquela semana onde a gente teve a perda do suporte teve o fechamento acima daquele fundo anterior ou abaixo. Se foi abaixo, ok, você vai contar uma semana. Depois você vai para a segunda semana, fechou abaixo novamente desse suporte anterior aqui, ó. Ok, segunda semana. E depois? A terceira semana, fechou abaixo também desse suporte? Ok. Aí sim eu validei a perda do suporte anterior aqui, ó. Eu não vou entrar em detalhes de qual teórico falou isso, tá? Mas é um grande teórico da análise técnica. Mas a partir do momento que você tem 3 semanas com fechamento abaixo do ponto de suporte anterior de mercado, aí sim você valida uma perda de suporte. O que aconteceu aqui foi uma perda falsa de suporte em Taurus. Muita gente foi estopado porque estava com um stop curtíssimo aqui, ó. O sujeito possivelmente botou stop em 10,74, 10,75. Com certeza ele foi violinado em Taurus. Ficou irritado porque agora a empresa já voltou a valer R$12.
E aí, o que eu quero dizer para vocês? O ponto de suporte em Taurus, nessa faixa de 10,60, 10,70, ele deveria ser tolerado por investidores sérios no mês passado. E com certeza os investidores sérios compraram. Quem acredita na empresa, com certeza usou esse ponto de suporte em 10,70, 10,50, 10,60 para comprar pesado. Então vamos lá. Eu quero falar para vocês também sobre alguns aspectos fundamentalistas, alguns parâmetros fundamentalistas aqui, beleza? Então, Taurus Armas, que responde pelo ticker TASA4, como eu acabei de falar aqui, ela teve fechamento hoje em R$ 12,36. Se a gente analisar o dividend yield hoje, dividend yield de Taurus hoje não é dos melhores, tá? Não é dos melhores, tá? A gente tem um yield hoje de 3,25%. Para alguns amigos que talvez não estejam acreditando, eu vou mostrar aqui, ó. Estão vendo aqui, ó? 3,25%. E aí, para alguns que já conhecem sobre dividend yield, como que funciona isso, basicamente o dividend yield é você pegar a quantidade de proventos que aquela empresa te pagou, divide pela cotação e você vai ter um percentual. Aquele percentual é o dividend yield, é o quanto a empresa te paga em relação ao que ela vale, beleza? Então, entendido isso, se eu tivesse comprado a Taurus lá atrás, mês passado, por R$10,80, R$10,70, eu teria um yield bem melhor que esse aqui, de 3,25. E olha só, galera, falando sobre alguns aspectos fundamentalistas ainda em TASA4, a gente já falou do dividend yield, que nesse atual momento não é dos melhores, hoje estamos em 3,25%. A gente tem também hoje um PVP em Taurus de 1,39. 1,39 nos traduz o fato de que ela está um pouco acima do seu valor patrimonial, tá? Talip, e qual é o valor patrimonial de Taurus Armas? Qual que é o valor patrimonial de Taurus Armas? O valor patrimonial de Taurus Armas é expresso aqui, ó, pelo VPA. Estão vendo aqui, ó, corresponde a R$ 8,91. Olha aqui, ó, R$ 8,91. Bom, alguns vão falar assim, ó, tá, mas eu devo comprar Taurus só se o valor de Taurus atingir R$ 8,91? Poxa, você falou que o valor patrimonial é R$ 8,91. Tá bom, Lipe. Então eu só compro Taurus quando ela bater R$ 8,91? Deixa eu te contar um segredo? Não. Eu sempre dou esse exemplo aqui. O que acontece? Imaginem que vocês compraram Coca-Cola alguns anos atrás, 2 litros, né, por 5, 6 reais, certo? Todo mundo acha que toma Coca-Cola aqui, né? Então você pagou lá atrás por Coca-Cola 5, 6 reais. Hoje a Coca-Cola tá 9, 10 reais, né? 2 litros. Você vai deixar de comprar Coca-Cola porque ela está 9 ou 10 reais? Não. Ela vai voltar a valer 6 reais, como há alguns anos atrás? Possivelmente não. É mais ou menos assim que eu comparo esse valor patrimonial de Taurus. Não significa que ele jamais vai voltar a valer R$ 8,91. Mas entenda que hoje a cotação de Taurus, o que a empresa vale, o valor intrínseco dela, torna difícil esse recuo até R$ 8,91. Então, uma vez que a gente teve um ponto de suporte nítido
em 2023 na casa de 10,54, na casa de 10,74 lá no ano passado, você que gostaria de investir em Taurus deveria esperar ansiosamente, como se fosse a espera de um parente que está viajando até a sua casa. E aí, o que você deveria fazer? Atingiu esse valor de 10,70, 10,60, você deveria comprar de maneira, como é que eu posso dizer? Convicta, de maneira convicta, esse ativo. Então eu falava anteriormente que o VPA da TASA está em R$ 8,91. Há muito tempo a gente não vê TASA nesse preço. R$ 8,91. A gente teve esse valor atingido. Deixa eu ver. A última vez que Taurus passou por esse valor, foi lá em 2020, galera. Taurus valeu esse valor patrimonial dela aqui lá em 2020. A gente está em 2024. Então, uma queda até R$ 8,91, que é o valor patrimonial aqui, segundo a plataforma da Status Invest, é um valor bem difícil de ser alcançado agora em 2024. Então, se a gente tem um PVP em 1,39, que é um pouco acima do valor patrimonial, mas entre 1 e 1,5, é algo para a gente ficar atento, uma vez que Benjamin Graham, que foi um cara que inspirou e foi a mente pensante que guiou os passos de Warren Buffett, ele falava que não é impossível você investir em empresas com PVP entre 1 e 1,5. Logicamente, se você consegue investir em empresas entre 0 e 1, o seu PVP, bem melhor, bem melhor. Mas estenda um pouco essa margem de tolerância entre 1 e 1,5 para você também ter a percepção de boas empresas que estão um pouco acima, ligeiramente acima de seu valor patrimonial, mas que também são excelentes empresas, excelentes instituições. Beleza? Então, vamos lá. A gente falou de TASA 4. Vamos fazer um resumo geral agora. Dividendos. Está na faixa de 3,25. É excelente esse dividendo? Não, porque ele deveria estar pelo menos em 6%, que é o nosso piso, tá? Segundo Benjamin Graham, Warren Buffett e Luiz Barsi, que são mentores aí dessa parte de dividendos, tá? Dito isso, a gente buscaria por um preço mais baixo para Taurus para ter um dividendo melhor ainda. A gente falou de PVP, que está um pouco esticado, um pouco acima de 1, mas está dentro da margem de tolerância também, tá? A gente falou do valor patrimonial, que é bem difícil esse valor se materializar hoje no mercado para Taurus. Então você deve ficar atento a janelas de oportunidade para aportar no ativo de TASA 4. Beleza? Bom, aí vem o que a galera mais quer saber. O que a galera mais quer saber, tá? O que não deveria ser, mas eu vou falar agora. O que a galera geralmente mais quer saber? Lipe, qual que é o preço que eu posso pagar em TASA 4 para ter um bom dividend yield, e também ter uma boa valorização? Essas duas são perguntas que me fazem muito. E a outra seria o seguinte: Lipe, qual é o upside possível em TASA 4, em Taurus Armas? Ou seja, qual é percentualmente a possibilidade de valorização desse ativo em 2024 ou até mesmo estendendo a 2025, 2026? Bom, vamos por partes. Beleza, galera? Então, eu vou fazer aqui alguns cálculos e também eu quero que você entenda o que eu estou fazendo, tá? Porque nessa live aqui a gente não fica só falando o que acha sem mostrar o porquê, tá? Então, para que você entenda essa questão de dividendos, sobre pontos de aporte, eu quero que você entenda o seguinte:
Falando em dividendos, a gente tem o dado de que Tasa 4, ela paga geralmente 2 vezes ao ano ou uma vez ao ano, tá? Em 2022 ela pagou em abril, em 2023 ela pagou em maio e agosto, ou seja, foram 2 janelas em 2023, e nesse ano de 2024 está previsto pagamento agora, dia 10 desse mês, dia 10 de julho, está previsto o pagamento de proventos da Taurus de 30 centavos por ação, tá? Então, é o seguinte, galera. A gente teve essa janela agora em julho, nesse mês corrente, vai ter agora pagamento de 30 centavos por ação. E a gente pode ser que tenha mais uma janela esse ano, ou para o ano que vem a gente pode esperar novamente 1 ou 2 janelas por ano. Aí você vai falar assim, cara, mas tem pouca janela de pagamento de proventos, é 1 ou 2. Mas a quantidade de janelas de pagamento não é nem o problema, galera. A gente tem que se preocupar de fato com o quanto em dividendos ela está pagando. É bem verdade que 3,25% está um pouco distante do nosso piso de 6% para cima, que seria o recomendável. Mas Taurus, ela tem uma projeção de aumentar seus lucros com essa vitória de Donald Trump se concretizar, né, nos Estados Unidos. Ela tem uma projeção de aumentar as janelas de proventos, certo? Então, a gente precisa ficar atento, mesmo que ela não esteja com o melhor dividendo do mundo, em oportunidades de aporte, oportunidades de preço para essa empresa, se você gosta dessa empresa, tá? Bom, eu quero mostrar para vocês, já que a gente falou de janela de proventos, e a gente falou em dividend yield, a gente teve um dividend yield de Taurus em 3,25, igual eu mostrei para vocês agora, certo? Então, qual seria o preço de Taurus? Qual seria o preço de Taurus para que eu tivesse um yield de 6%? Certo? Isso é fácil de calcular. A gente tem que o dividend yield é proventos dividido por cotação, certo? Por cotação. Então, galera, eu vou fazer o cálculo aqui rapidamente para a gente não perder tempo e simular aqui para vocês, tá, galera? Fazer uma simulação rápida para que vocês entendam. Eu vou fazer o cálculo aqui rapidamente para a gente não perder tempo, tá? Eu quero saber qual seria o valor de Taurus, levando em consideração o que ela pagou nesses últimos 12 meses, para que eu tivesse um yield de 6%. Bom, vamos fazer aqui, galera, rapidamente. Deixa eu só montar a formulazinha aqui. Peço a paciência dos amigos. Beleza? E a gente vai fazer o cálculo aqui rapidamente para que vocês entendam. Tá? Deixa eu achar aqui a calculadora para a gente ganhar tempo. Já montei a fórmula. Deixa eu fazer aqui a divisão para a gente saber. Ó, seria bem louco isso aqui, tá? Taurus voltar a valer esse valor. Por isso que eu falo que você deve olhar o preço de uma maneira como se você estivesse entrando numa loja e enxergando as promoções de determinados ativos. Ó, eu quero que vocês entendam isso aqui, ó. Quero que vocês entendam isso que eu fiz aqui. Bom, olha só. Aqui eu coloquei que dividend yield é igual a provento sobre cotação. Substituí ali na fórmula, certo? E a variável que eu quero calcular é cotação. Então, a gente viu aqui que Taurus distribuiu 40 centavos. E a gente está dividindo por 6%, que seria o nosso yield ideal. E aí eu quero saber qual seria a cotação de Taurus para que ela atingisse
um dividend yield de 6%. Olha só, olha qual que foi o resultado aqui. Ela deveria valer R$ 6,66 para me entregar um dividend yield de 6%, tá? Aproximadamente aí 6,67, vamos botar assim, 6,70. É bem difícil que Taurus volte a valer 6,70. Por isso que você não pode ficar ancorado somente a isso. Mas é bom que você saiba que se Taurus continuar pagando o que está pagando e caísse até a faixa de 6%, você teria uma grande oportunidade para comprar Taurus no preço de R$ 6,70, R$ 7 ali, e ter um yield de 6%. Conseguiram entender o cálculo, galera? Eu tenho uma live aqui no canal só explicando sobre dividend yield, onde a gente fez exatamente esse cálculo que eu mostrei para vocês, na prática com diversos exemplos. Então, se os amigos não entenderam, tem uma live aqui do canal, que eu falo só sobre dividend yield, como que calcula, fazendo todas essas trocas e cálculos para que vocês consigam compreender, beleza? Então, você não deve ficar ancorado, tanto ao PVP, apesar de ser importante você olhar, você não deve ficar só pensando em PVP, e você não deve olhar apenas o preço baseado. Você não deve olhar apenas o preço baseado só naquele seu piso de 6% de dividend yield, porque senão também você pode não comprar nunca mais um determinado ativo. Eu mostrei aqui para vocês que Taurus teria que valer 6,66, 6,70 para que me pagasse um yield de 6% atualmente. Mas e se a empresa distribuir mais? E se a empresa começar a distribuir mais lucros em percentual? Isso vai mudar. Então, todo esse cálculo pode ser atualizado. Então, não se baseie só nisso, nem só em PVP e nem só naquele seu piso baseado no dividend yield, beleza? Beleza, então vamos lá. Eu quero finalizar aqui meu conteúdo sobre Taurus, mas antes disso, eu vou te mostrar o gráfico de Taurus. Sim, eu vou te mostrar o gráfico de Taurus para materializar o que a gente está falando aqui no vídeo. Prestem bem atenção, galera. Prestem bem atenção. Olha só. Esse canal de baixa que eu falei aqui para vocês no início da live, ele tá rolando em Taurus desde 2021. Desde 2021, tá? Entendam isso e observem no gráfico, tá? Olha só. Esse canal que vocês estão vendo aqui, esse canal que vocês estão vendo de baixa, é um canal que está acontecendo desde o ano de 2021. Significa dizer que Taurus está oscilando dentro desse padrão gráfico desde 2021. Ok? Entendido isso? Beleza. Entendido que Taurus está dentro desse padrão gráfico de canal de baixa, observem que aqui, nesse ponto aqui, foi aquele ponto de fundo que eu te falei, lá em 10,74. Lembra que eu falei disso na live? Ok. Taurus atingiu 10,74. 10,74. Lá na semana de janeiro de 2023, tá? Então, depois disso, o que aconteceu? Taurus atingiu um pico ali de R$16,66, lembra que eu falei aqui? Ó, esse pico aqui de preço, ó, foi em 2024, onde a gente atingiu R$16,66. Depois, galera, o que aconteceu precisamente? A gente teve Taurus atingindo esse fundo aqui, ó. Não sei se os amigos vão conseguir ver, ó. Taurus atingindo esse fundo de preço aqui. E que fundo de preço foi esse? Foi aquele fundo de preço que eu falei para vocês, que chegou a 10,50 e pouco, e a gente perdeu essa faixa de preço de 10,74. Pelo fato de ter alcançado 10,50 e pouco aqui, muita gente vendeu com medo e muita gente foi estopado em Taurus. Muita gente vendeu com medo e muita gente foi estopado em Taurus.
que é estopado, Lipe? Aquela galera que estava comprada no ativo, tinha deixado um stop loss ali, ou seja, uma ordem de venda, caso o ativo caísse mais do que aquilo, ele gostaria de vender. E aí, provavelmente, quem estava com o stop curto foi violinado, foi estopado, vendeu. E para aquela galera que estava querendo comprar, agradeceu, porque era justamente esse preço que ele queria comprar. Para o investidor institucional, para o investidor inteligente, que investe em Taurus, esse foi um baita preço. 10,54, 10,60, 10,70, 10,60, um baita de um preço, tá? Então, lembra que eu falei para vocês sobre o fechamento dos candles? Eu vou voltar aqui para que vocês vejam no time frame semanal, estava até no mensal aqui para ficar mais fácil, mas observem que quando a gente perdeu aquela faixa de preço de 10,54, a gente teve um fechamento. A gente teve aqui, ó, a gente teve uma semana fechando a 10,70, tudo bem. Ela fechou abaixo de 10,74, mas a gente teve 2 semanas aqui, ó. Essas 2 semanas fecharam acima de 10,74. Ou seja, lembra daquela regrinha que eu te falei lá atrás de fechamentos semanais? Você deve esperar pelo menos 3 semanas com fechamento acima ou abaixo de um determinado ponto de suporte ou resistência para validar o movimento. Então a gente teve a primeira semana fechando abaixo do ponto de suporte, ok? E a segunda e a terceira fecharam acima daquele ponto perdido, ou seja, foi uma perda de fundo falsa, ou um fake out, que a gente fala, né? Então, foi uma armadilha, um trap. Então, galera, quem pegou esse preço, pegou um baita preço. Quanto que ganhou aquele cara que comprou tal por 10,50 e pouco, 10,60, e tá com Taurus encarteirado até agora? Vamos supor que ele pagou 10,60. Sabe quanto que ele fez nessas últimas 3 semanas, galera? 16,81%. Em 3 semanas. Será que foi ou não foi oportunidade? 16%, galera, tem gente que não faz no ano 16%. Então, eu quero encerrar meu conteúdo sobre Taurus falando o seguinte: tá bom, Lipe, eu entendi, eu investiria em Taurus, se fosse o caso, mas qual o preço que eu, mesmo perdendo esse time, poderia investir em Taurus, acreditando ainda que eu posso pegar ela a um preço interessante? Vou falar para vocês uma coisa aqui, galera. Assim como ela valorizou bastante em 3 semanas, eu acho que isso foi uma pancada, na verdade. Essas 3 semanas, para mim, aceleraram demais. Se a gente abrir o time frame de 4 horas, eu não vou ficar abrindo também só gráfico aqui, pra gente não perder muito tempo, mas eu também tô com o meu monitor aqui operando também, e eu tô vendo que no time frame de 4 horas, a gente observa que Taurus já chegou a um nível de sobrecompra, o que indicaria uma certa perda de força dos compradores. Ou seja, a gente pode ver um recuo no papel dentro dos próximos dias. Tá bom, entendi, Lipe, que isso que você está falando, mas eu estou perdido no preço. Eu não sei que preço eu poderia pagar em Taurus para não pagar caro. Eu vou te falar o primeiro preço. Tá? Dentro do que eu acredito, tá, galera? Então isso não é recomendação de compra ou de venda, é só uma opinião minha. A primeira faixa de preço interessante para as próximas semanas, R$ 11,83, tá? Entre 11,83 até ali mais ou menos 11,77, seria a primeira zona de preço. Depois disso, R$ 11,50. Depois disso, R$ 11,12. Eu não acredito que Taurus vai voltar novamente. A faixa do 10,60, 10,50. Isso é uma coisa que eu acho. Não significa que não vai acontecer. Por isso que eu te falo para entender essas zonas de preço como janelas de promoção dentro das próximas semanas. Beleza?